Bom dia, pessoal! Vamos iniciar hoje então o conteúdo da prova do segundo bimestre e a gente dá seguimento então falando sobre ambiente organizacional. Então, foco agora do ambiente organizacional é o que eu tenho enquanto estrutura para fazer a minha organização funcionar, atingir os seus objetivos e aproveitar os recursos que o ambiente tem, que o ambiente externo tem. Então, enquanto ambiente, dentro desse ambiente organizacional, o que ele significa? Um conjunto de elementos internos da organização. O que são esses elementos? A cultura das pessoas que estão trabalhando na minha empresa, os costumes dessas pessoas, os hábitos dessas pessoas, a forma e comportamento dos meus colaboradores. Também, enquanto elemento desse ambiente, nós temos a estrutura física, os equipamentos que eu tenho na minha empresa. Então, por exemplo, eu tenho computadores na minha empresa que são antigos, já estão obsoletos, não tem o recurso tecnológico que necessita. Se eu tenho equipamentos que são antigos, que são velhos, que estão quebrados, eu não consigo dar condições para os meus colaboradores produzirem e alcançar os objetivos, tá certo? Então, quando a gente pensa em ambiente, a gente continua pensando no ambiente interno, que eu consigo controlar, que eu posso trocar esses computadores para minha equipe atingir os seus objetivos, e também tem os ambientes externos, que são aqueles pelos quais eu não consigo controlar, né? Variável econômica, legal, política, etc. Esse ambiente, ele tem sistemas, né? O ambiente da organização, ele é regido pelo sistema. O que é o sistema? É um conjunto integrado de partes intimamente e dinamicamente relacionados para que a organização atinja objetivos. Então, nós temos departamentos dentro dessa organização e cada um é responsável por determinada função, por determinada tarefa que vai fazer com que a minha empresa alcance os objetivos. Então, nós temos, por exemplo, a FATEC e nós temos dentro da FATEC departamentos que vão cada um fazer a sua função e a FATEC como um todo vai alcançar os seus objetivos. Quando a gente fala nesse ambiente organizacional, nós temos os elementos desse sistema, que são as entradas, tudo aquilo que eu tenho enquanto insumos que entram na minha empresa, né? O input, que é entrada, significa entrada. Nós temos a saída, que são os outputs, né? Então, eu trago do ambiente insumos para fabricar o meu produto. Depois do produto fabricado, processado, fabricado, eu devolvo esse produto para o ambiente, eu vendo ele para o ambiente, né? Então, entrada, saída, input, output. Nós temos também como elemento desse sistema os subsistemas. O que são esses subsistemas? São os departamentos, né, que são responsáveis por fazer com que essa organização realmente alcance os seus objetivos. A exemplo da FATEC, eu tenho a FATEC, tenho os subsistemas, que são os departamentos da FATEC, secretaria, tesouraria, e que juntos, né, vão fazer a empresa alcançar os seus objetivos. Juntos mais, secretaria faz trabalho de secretaria, tesouraria faz trabalho de tesouraria, coordenação faz trabalho de coordenação, direção faz trabalho de direção e a somatória disso tudo é resultado. De preferência, resultado positivo, né? Então, a gente está falando aqui de empresas que elas se esforçam, elas gastam energia, empenham energia para que o negócio dê certo, seja ele qual for. Ainda dentro desse elemento, nós temos a retroação, que é o feedback. Em todas as situações, seja o ambiente familiar, ambiente acadêmico, ambiente organizacional, nós precisamos de um feedback. Por exemplo, se lá no ambiente familiar eu fiz uma receita diferente,
o ideal é ter um feedback em relação àquela receita, se ficou bom, se não ficou, se está salgado, se está sem sal. É um feedback para eu melhorar ou não aquilo que eu me propus a fazer, né? Então, da próxima vez eu vou fazer novamente essa receita, mas eu vou diminuir no sal, vou aumentar no leite, né? Então, eu preciso desse feedback. Nas organizações também é a mesma coisa, eu contrato pessoas para executarem determinada função e eu preciso dar um feedback para essa pessoa. Se o trabalho está adequado, se ela está fazendo bem feito, se precisa melhorar em algum ponto, né? Então, eu, colaborador, eu preciso de um feedback em relação ao meu trabalho, porque na minha cabeça eu acredito que eu estou fazendo correto, só que na verdade não está. Então, esse feedback ele vai alinhar os pontos, ele vai alinhar aquilo que está errado. Então, se está errado, eu vou acertar. Se está bom, eu posso melhorar. Mas é necessário que haja esse feedback. E por fim, limites, né? O que são limites? Quais são esses limites? Quais são essas fronteiras, né? O autor ele utiliza a terminologia de fronteiras. Então, os limites é até onde eu, enquanto organização, eu consigo chegar. Então, eu vou produzir o meu produto, né? Eu tenho meu serviço. Até que ponto, até onde eu consigo chegar para alcançar os meus objetivos. Nós temos também a classificação dos sistemas. Os sistemas eles são classificados em sistemas abertos e sistemas fechados. O que são os sistemas abertos? Eles interagem facilmente com o ambiente, né? Interno, externo, eu consigo interagir. O sistema fechado é um pouco mais complicado, né? Ele tem intercâmbio com o ambiente, mas é programado, né? Eu não posso tomar decisões que eu acho que vou tomar e vai dar certo e pronto, acabou. Não, eu tenho um intercâmbio com o contexto, com todo esse ambiente, né? Seja interno ou seja externo, mas existem limites. O aberto não. O aberto, eles se relacionam inteiramente com o ambiente. É totalmente flexível. Eles são fáceis de acompanhar porque eu consigo mapear as entradas e mapear as saídas. No sistema fechado, não tanto, porque de repente fechou a importação, né? China não está mandando máscaras ou respiradores para o Brasil porque precisa atender a demanda interna deles. Então, veja, é fechado. Ele não é totalmente fechado, mas tem restrições. Veja, a China tem esse produto, mas eles vão usar internamente, então restringiu para os outros países, ok? Dentro também desse ambiente organizacional, nós temos o ambiente geral, né, ou o macroambiente. Então, quando a gente pensa em microambiente, a gente pensa dentro da organização. Quando a gente pensa em macroambiente, eu penso isso fora, além dos muros da organização. Veja. Então, dentro desse macroambiente ou ambiente geral, nós temos o ambiente cultural. O que é esse ambiente cultural? Como e de que maneira os costumes, valores e hábitos da população podem atingir a minha sociedade. Quando a gente fala atingir a sociedade, pode ser impacto negativo como pode ser impacto positivo. A gente precisa entender que mesmo na crise existem janelas de oportunidades. Tá? Então a gente não fala desse ambiente somente na esfera negativa. Vamos pensar, coronavírus é uma variável externa que eu não consigo controlar, mas tem janelas de oportunidade. Tem pessoas que estão ganhando dinheiro mesmo nessa situação de pandemia. E tem pessoas que estão fechando as suas empresas por conta da pandemia. Então, eu preciso estar atento a esse macroambiente. Eu não posso pensar a minha organização somente dentro dos muros dessa organização. Eu preciso pensar de uma forma macro. Para pensar de uma forma macro, eu preciso estar antenado em tudo que está acontecendo. Veja, o Brasil não teve tanto impacto em relação ao coronavírus, porque nós estávamos
preparados. Preparados não digo, estamos nos preparando, por quê? Porque foi notório tudo que aconteceu na China, o que acontece na Espanha, né? Então, muita gente morrendo, sistema de saúde sobrecarregado. Então, antes que acontecesse a pandemia, que chegasse essa pandemia de forma avassaladora no Brasil, os órgãos de saúde já se prepararam em relação a isso e decretaram o isolamento social para conter esse vírus ou para que o impacto fosse menor. Isso só foi possível por conta das informações, de estarem antenados a tudo que acontece, olhar fora, né, dos muros do Brasil, estar antenado ao que acontece para eu me precaver em relação ao que pode acontecer. Então, no macroambiente, quando a gente pensa na organização, eu preciso pensar fora desses muros da organização. Então, ambiente cultural, como os valores culturais de uma sociedade podem impactar na minha organização, ok? Temos também o ambiente legal e o ambiente político, que são as políticas ou as leis que podem impor limitações à minha organização. Veja, nós organizações, precisamos, por meio de decreto é uma obrigação, você é obrigada a fechar as portas da sua empresa para conter o vírus. Ok, uma variável, né, que eu não consigo controlar, mas uma determinação superior à minha organização ou ao meu desejo que faz com que eu tenha que fechar as portas. Então, limita as minhas estratégias. Na esfera da economia, né? Então, esse macroambiente ele é regido diretamente pela economia, dólar, bolsa, PIB e etc. Nós temos a questão tecnológica, né? Como eu já disse, nós vivemos em um mundo totalmente tecnológico e a gente percebe isso muito fortemente com essa questão da pandemia, esse advento da pandemia. Então, nós precisamos pensar o mundo antes da pandemia e o mundo depois da pandemia. E graças à tecnologia, nós conseguimos continuar, teoricamente, né, levando a nossa vida tranquilamente. Então, as pessoas trabalham em casa, você tem aula online. A nossa vida, ela parou, mas não parou, né? Nós continuamos com as nossas atividades. Isso tudo em decorrência da tecnologia. Se a gente pensar nessa pandemia há 40 anos atrás, seria uma catástrofe, né? Como teve outras que surgiram na gripe espanhola, né? Então, por conta da tecnologia que nós temos, apesar de que precária no Brasil ainda, né? Mas nós temos tecnologia suficiente para não parar por completo a nossa vida. Então, dentro dessa questão do macroambiente, que tipo de tecnologia eu estou empregando na minha empresa que me dê um diferencial competitivo, que me permita alcançar esse meu consumidor, que me permita continuar levando o meu produto e o meu serviço para esse consumidor. Tem pessoas, né, tem empresas que mesmo com a pandemia lançou mão do recurso tecnológico e continuou trabalhando normalmente. Restaurantes e vários outros segmentos. E é muito engraçado que aqueles que não tinham tecnologia, aqueles que não conseguiram utilizar a tecnologia em favor da organização, eles acabam fechando. Mas tem muitas empresas que aderiram à tecnologia, que utilizaram esse arsenal, né, que a tecnologia nos proporciona e segue com as suas funções normais e ganhando dinheiro. Nós temos também a variável demográfica. O que é a variável demográfica para minha organização? Então, são os grupos de pessoas e as suas características que vão fazer eles utilizar ou não o meu serviço. Vão buscar essas pessoas onde quer que eles estejam.
Por exemplo, o Brasil está se tornando de um país com uma população muito velha, né? Velha também não, né, gente? Não vamos exagerar. Mas o Brasil já tem uma população um pouco mais idosa, um pouco mais velha. Tá, o que dá para fazer então? Por meio de estatística, por meio de informações, eu vou entender onde esse público está e que produto eu posso ofertar. Então vamos pensar em relação aos idosos, surgiram muitas empresas de turismo, por exemplo. As pessoas mais velhas hoje, elas se aposentam e não vão para a praça jogar baralho. Elas vão viajar, elas vão dançar, elas vão comer fora, elas vão fazer atividades que tragam um certo prazer a eles. Então, eu, enquanto organização, eu preciso entender onde essas pessoas estão e ofertar o meu produto e serviço para eles. Demograficamente também, a gente sabe que as pessoas elas se casam mais tarde e elas são independentes, né? Então, as pessoas de 30, 35 anos, 40, eles estão primeiro cuidando da vida profissional e depois constituindo uma família. Isso abre um leque de oportunidades para minha empresa atuar. Então, veja o número de pet shops que aumentaram, veja os produtos que tem no mercado, que é destinado a pessoas ou famílias menores, né? Uma pessoa, duas, três, as famílias diminuíram. Então, eu não preciso vender um produto que é extremamente engessado. Eu não preciso vender um marmitex, por exemplo, que vem lá um monte de arroz, um monte de feijão. As pessoas são fitness, então eu oferto um marmitex fit, né? Com acompanhamento de nutricionista, com uma refeição balanceada. Veja, então a sociedade mudou. Eu preciso entender como foi essa mudança, onde o meu consumidor está, que tipo de produto eu posso ofertar para esse consumidor. Nós temos também, dentro desse macroambiente, o ambiente social e natural. O que é esse ambiente social e natural? Esse ambiente, vou só ler o que o autor traz, que ele diz que as tendências sociais implícitas no modo como as pessoas pensam e agem têm implicações para a administração da força de trabalho. Isso é importante para nós. Veja, as pessoas, as mulheres, por exemplo, eu gosto de usar bastante esse exemplo porque é muito forte, é muito latente. As mulheres, elas estão ocupando cargos no mercado de trabalho que até pouco tempo não se ocupava, não era ocupado pelas mulheres. Veja, os canteiros de obras têm mulheres trabalhando. Os cursos de engenharia elétrica, engenharia mecânica, tem mulheres estudando. Então, essa variável social impacta a minha organização. E eu preciso começar a pensar de uma forma diferente, o pensar fora da caixinha, para atender realmente essa classe de consumidores e automaticamente que a minha empresa ela tenha resultados positivos se eu conseguir enxergar as janelas de oportunidades, pensando não só dentro dos muros das organizações, mas pensando fora desses muros, pensando de forma macro, pensando de forma grande. Quando eu penso de forma macro, eu tiro a venda dos meus olhos e começo a enxergar coisas que eu não enxergava. E isso vai trazer diferencial competitivo para a minha organização. Ok, pessoal? Então, o conteúdo para nossa aula de hoje é isso. Eu peço que vocês façam uma atividade, manuscrito ou digitado, e me entregam no nosso retorno, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar nesse macroambiente, vocês vão pegar cada um desses elementos, tá? O ambiente cultural, qual o que é, né, e como ele impacta as organizações. E dê um exemplo. Aí vocês vão pegar um ambiente legal ou político. O que é, como ele impacta e dê um exemplo. Assim vocês vão fazer com todos os elementos
do ambiente geral ou do macroambiente, tá certo? Que são ambiente cultural, ambiente legal político, economia, a tecnologia, demografia e ambiente social e natural, ok? Então, cada um deles você vai dizer o que é, você vai dizer como ele impacta a organização e vai trazer um exemplo. Tá certo, gente? Então, por hoje é isso. Voltamos então na sexta-feira com mais um conteúdo a ser trabalhado, tá certo? Abraço, gente. Tchau, tchau.